sou a Fernanda Sodré, do Clique Aldeia, que é um canal de divulgação e comunicação de Aldeia da Serra, onde vocês podem conhecer o que tem de estabelecimento, sobre eventos, tudo pertinente à aldeia e arredores. Hoje estamos com o nosso primeiro episódio do podcast, com o nosso convidado super especial, Diogo Vilela, da Odonto Joy. Fernando, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Desejo toda sorte aí nesse projeto novo. Eu sou um fã do Clique Aldeia, você sabe disso. Obrigada, super parceiro. E, assim, eu sou apaixonado pela Aldeia da Serra. Estamos com 7 anos morando lá. Acho que ali eu achei meu lugar no espaço. Aldeia apaixonante, Aldeia né? encantadora. Então, Diogo, me fala como que você surgiu nessa área de odontologia, por que da odonto? Então, eu formei muito novo, Fernanda. Com 16 anos, eu tive que tomar a decisão de qual carreira seguir. Uhum. E acabei optando pelo odonto. Eu sou mineiro, então eu fiz na Federal de Minas. E vim morar em São Paulo, vim trabalhar numa empresa, como dentista já, né? Comecei a trabalhar com 21 anos, já como dentista. E Fernanda, eu tinha, assim, muito medo da minha profissão como futuro, porque o dentista, ele depende totalmente da mão dele. Então, eu me vi assim, como que, se eu tiver algum probleminha, como que eu vou sustentar uma eventual família com 21 anos pensando nisso, né? Então, eu fui estudar e hoje, na verdade, eu amo odontologia. Você já me viu atendendo, você viu, assim, eu tenho muita alegria em ser dentista, mas eu sou mais gestor do que dentista Você já realmente. criou toda uma estrutura, né? Eu sempre digo, já conversei isso com algumas pessoas bem diferenciadas, assim, a minha função é escolher os melhores em cada área, tá? Mas eu estou sempre acompanhando vários tratamentos, sou eu que desenho os tratamentos e só encaminho para os especialistas responsáveis. Por exemplo, assim, ó, eu tenho profissionais que fazem canal em uma sessão. Eu comecei a carreira lá há quase 30 anos, na época se fazia em 5, 6 sessões. Cirurgia, tem um profissional, por exemplo, que trabalha, que é bucomaxilo, que trabalha em hospital, que faz cirurgias complexas. Então, ele para fazer uma cirurgia de uma extração de siso, que eu demoraria 2 horas, por exemplo, qualquer dentista às vezes teria dificuldade, a maioria dos dentistas demoraria 2 horas e meia, eu vou lá e contrato um especialista para trabalhar na minha equipe, que vai gastar 15 minutos. Isso faz toda a diferença no pós, na recuperação do paciente. E até a confiança do paciente. Exatamente. Você, né? Quando ele vê que é uma pessoa especialista naquilo, né? Não é o... Só que você sempre precisa ter o contato humano. E às vezes esse profissional que é muito qualificado, ele tem muita dificuldade no relacionamento com o paciente. E aquilo ali não é um produto, aquilo ali é uma pessoa que está ali. Então, ele é mais técnico, né? Ele é mais técnico, exatamente. E aí, o meu diferencial, que eu sempre acreditei na Odonto Joy, Joy significa alegria, diversão. E quando você pensa em odontologia, principalmente a geração que está acima dos 35, 40 anos, pensa em dor, pensa em sofrimento. Eu tenho muitos pacientes na faixa dos 15 aos 30 que têm alegria, que pedem para ir no consultório, porque o nosso intuito desde sempre foi transformar a odontologia numa coisa agradável, numa coisa humana. E a grande maioria dos profissionais não tem um pouco de dificuldade, até pela falta de empatia. A pessoa estuda, mas esquece que ali dentro tem um ser humano, entendeu? Então, a odontologia, eu me formei em 96 e vim para São Paulo logo em seguida, em 97. E desde então eu estou aí na batalha. Eu tive uma outra empresa, chamava Doutor Sorriso. Fazem 12 anos que eu vendi. Ela tinha 43 unidades, então foi um grande case de sucesso aí. Legal. E aí, assim, eu curto muito a odontologia, Fernanda. Eu sou bem realizado profissionalmente. E aí a gente vê que você tem muitos pacientes que são dentro das celebridades. Como que surgiu você atender as celebridades? Que a gente vê o Ratinho, vê Hoje a gente tem quase 300 artistas, tá? Eu hoje nego bastante pela incapacidade de atender todo mundo. Porque eu gosto muito de acompanhar caso a caso, tá? Tem pessoas que acabaram ficando amigas. Eu tenho alguns grandes artistas aí que eu nunca imaginei atender. Imagina um cara saindo lá de Minas, a minha cidade é uma cidade pequena, e chegar atender Ratinho, o próprio Danilo. O Ronivon é um cara, por exemplo, que a gente vai na casa dele, a gente almoça junto, e ele conhece a minha família. Ele, inclusive, chegou para minha mãe e falou assim: depois que eu conheci o Diogo, a minha família aumentou. Minha mãe ficou até emocionada, entendeu? Esses dias eu fui com o Ratinho, eu passei lá na casa dele, ele foi só eu e ele pro SBT, entendeu? Eu queria bater um papo com ele mais
mais reservado, e o Ratinho sempre tem segurança, motorista, um monte de gente. Foi eu e ele pro SBT. Então, assim, isso mostra a confiança que ele tem em Sim, vira uma mim. relação de amizade, né? Já virou uma relação de amizade. Eu assisti a Copa na casa dele. Assisti a Copa na casa dele, entendeu? Então, e o Danilo estamos indo pro mesmo caminho. Assim, essas relações não se criam de um dia para o outro. Sim, sim. Então, não dá para você querer atropelar as coisas e achar que essas pessoas são muito reservadas, porque a mídia, as pessoas não dão sossego, não dão espaço. O dia que o Ratinho foi a primeira vez na minha clínica, deve ter uns 2 anos, 2 anos e pouco, nós fomos tomar um café e estava ainda em pandemia. Então a gente foi de máscara para não aparecer tanto, para não chamar tanta atenção. A gente caminhou 200 metros a pé. Quando a gente chegou na padaria, a gente foi meio que tampando ele. Ao que chegou na padaria, tirou a máscara, aí não teve Consegue nem sossego. conversar, Não teve né? sossego mais para conversar, entendeu? As pessoas filmando e fotografando. Então, assim, não existe uma receita para isso, Fernando, de verdade. Aconteceram. O, eu acho assim, o mínimo que você faz num atendimento é fazer odontologia bem feita. E é isso que a gente preza. Fora isso, eu acho que é o contato humano e realmente, assim, eu gosto do que eu faço. Então, por exemplo, eu quase todo dia tem evento para a gente fazer e temos que participar dos eventos. Tem uma máxima que é assim, quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, é nisso que eu acredito. Atender celebridade é como atender qualquer pessoa. Não tem dificuldade nenhuma. É só você ser humano e pensar que muitas pessoas, muitas ainda, tá, Fernanda? Muitas ainda têm muito medo de ir ao dentista. Então, Muito, eu tá? lembrei de um episódio, você falou de humanização, tudo. Meu primeiro filho, que eu tenho um de 9 e um de 16, né? O de 16 era pequeno e ele teve um problema de um canal, uma dor de dente muito forte. A gente levou num dentista em São Paulo. E chegou lá, ele estava nervoso, já aquela coisa, o Com dor, dentista, provavelmente, né? com dor, e a dentista não foi nada paciente. Ela queria amarrar ele na cadeira, não, tem que Qual é a tirar. idade dele na época? Ele tinha uns 8. E aquilo traumatizou ele. Eu falei, não, peraí, a partir do momento que você tem que amarrar meu filho na Não tem cadeira, não é isso que sentido, eu não tem quero. E aí ele sentido, não ficou tem com sentido, trauma de não tem sentido. dentista. E quando ele foi lá no seu consultório, ele entrou super de boa Que bom, que bom, que bom. e É o sentiu maior? confiança. É É o o maior? maior. Você vê que ele vai ter que fazer uma cirurgia agora bem complexa. E ele já me perguntou, mãe, quando que tá marcada a cirurgia? Então, assim, A passou cirurgia, a aquele cirurgia vai ser trauma. bem Passou aquele trauma complicadinha. dele, Ele sabe? tá mais tranquilinho, né? É um mocinho já, Mas né? Deixa eu te contar foi. uma que, assim, isso é de cada pessoa, né? Eu, com 2 ou 3 anos de formado, eu atendi um garoto. Nunca vou esquecer esse garoto. Você imagina, eu tô caminhando para 30 anos, então hoje é um homem, tá? E ele se pendurava no refletor da cadeira depois, né? Mas a primeira vez que ele chegou para mim, ele quebrou o dentinho da frente com 1 ano e meio. Nossa. 1 ano e meio. Imagina que é um bebê, né? 1 ano e meio é um Sim, bebê. sim. E aí ele quebrou o dentinho da frente como se fosse um ovo de Páscoa. Imagina um ovo de Páscoa abrindo assim. Foi assim que aconteceu com esse garoto. Assim, não teve jeito, os pais seguraram para a gente poder fazer, mas o caminho para chegar até aquela extração, teve que tirar o dentinho dele, foi com muita paciência, assim, não dá para você fazer isso em 5 minutos. Se a pessoa não gosta, não faça, entendeu? Eu tenho profissionais que trabalham comigo que não gostam de atender criança. Eu gosto muito, tá? Até por ser pai, mas eu acho que desde sempre eu gostei. Porque o que me desafia me move. Então, eu gosto disso. Realmente eu gosto. E eu sempre falo, se você não gosta, não faz, tá? Eu tenho só especialistas nas clínicas. Uhum. Então, por exemplo, quando chega um caso mais simples, acaba ficando com um clínico geral. E eu deixo a recomendação clínica geral. Faça só o básico. Faz só o básico, tá? E vai estudar. Vai pesquisar, vai trabalhar. E aí, quando você se sentir preparado, a gente começa a subir degraus. Então, é assim que a gente trabalha. Você foi muito feliz, tá? Uma criança de 8 anos que tem que se segurar, o lugar dele não é ali. Sim, exatamente. Ele traumatizou ele e falava em dentista, ele já falava, não, mãe, não quero um dentista, não quero um dentista justamente por causa dessa cena. Mas graças a Deus hoje tá bem Agora, encaminhado. só uma ressalva. Vocês capricharem em fazer filho bonito, né? Obrigada. Os mocinhos bonitos seus, né? Ah, eu sou mãe coruja. O Guilherme é o mais velho e o Pedro é o Guilherme mais novo, né? E me fala, apesar de você ser morador da aldeia, por que abrir um consultório em Aldeia da Serra? Na verdade, na época da pandemia, assim que começou a pandemia, eu tenho uma clínica hoje. Na verdade, a gente tem uma rede, né, de odontologia. São 3 unidades hoje, tá? A gente abriu o Tatuapé agora, faz um mês mais ou menos. Na verdade, ainda está em transformação a clínica, para iniciar em janeiro. A ideia basicamente da aldeia, quando estava começando a pandemia,
a gente tinha um objetivo de abrir Alphaville, porque eu sempre achei a aldeia muito pequena. Uhum. E conversando com alguns dentistas que moram na aldeia, mas que não tem consultório lá, todos eles me desanimaram. Para quem conhece a aldeia um pouco aí, o mercado da aldeia é um mercado restrito e ele é um mercado que às vezes foge um pouquinho. Ele quer ir para São Paulo, quer ir para Alphaville, quer ir para Barueri, tá? De todas as formas, não tô falando só de odontologia, não. Então as pessoas me desanimaram muito, tá? Desanimaram realmente. E eu tava pensando em abrir Alphaville e veio a pandemia. E a pandemia se estendeu muito, né? Se estendeu. Eu vou te falar que aí uns 20, talvez 30% dos consultórios fecharam ou mudaram a forma de trabalhar, porque teve muito consultório que ficou meses fechado, porque muitos prédios não deixavam ter acesso. E a odontologia, como você faz ela online? Impossível, né? Impossível. A aldeia mudou muito na pandemia. A aldeia mudou muito, né? Mudou muito. E mudou muita gente nova, né? Sim, muita Tinha- gente, muito a, morador novo. a aldeia tinha muita gente que vinha só passar o final de semana e ela acaba, nesse momento da pandemia, muitas dessas casas foram ocupadas por moradores que ficaram o tempo inteiro ali, né? E trabalhando online, né? Então eu concordo com você, mesmo você conhecendo mais a aldeia do que eu, tô há 7 anos lá. Eu fui pra aldeia em 97, quando eu fui morar lá. Então, já tem bastante história, né, de aldeia. 27 anos, sou apaixonada por aldeia Eu da também Serra. sou louco. É o que eu te falei, o meu espaço no mundo é ali. Pelo menos no Brasil é ali. E aí, Fernanda, eu vim pensando em Alphaville e começou a acontecer, assim, de muitos pacientes, começar a conhecer as pessoas e muitas pessoas me seguindo e vendo as postagens e começaram a pedir para ir no consultório de São Paulo. Quando pintou lá pro 20º paciente que eu falei, não, mas tá errado isso. O paciente está do meu lado aqui, eu estou indo com o paciente para São Paulo, estou indo atender o paciente que é meu vizinho lá em São Paulo, alguma coisa está errada. E aí nós montamos em novembro de 2022, tá? Então completou um ano agora. Não tem, Fernanda, se você pensar assim, todos os meus objetivos foram suplantados, tá? Se eu pensar para você assim que se o Diogo de 2023, agora de dezembro de 2023, conversasse com o Diogo de dezembro de 2022, não ia acreditar no Diogo, porque o que a gente conseguiu lá foi 300, 400% acima do que eu esperava. Eu montei lá pensando em criar laços, criar amizade, criar raízes, Uhum. tá? Não tinha um objetivo financeiro. Como eu já te contei em outros momentos, a gente tem a ideia de expandir a franquia em números maiores. E o nosso objetivo é chegar em 500 unidades. Então, eu queria criar um modelo em que fosse um modelo smart, um modelo menor, que a gente chama de um modelo inteligente. E a aldeia foi um teste para isso, mas de verdade, Fernando, sem objetivos financeiros. O objetivo era realmente criar laços, raízes e fazer amizades. E de repente veio dinheiro, não? De repente a clínica ficou interessante. Porque quando o foco não é dinheiro, né? A coisa vem naturalmente, né? O dinheiro vem E o natural. objetivo, assim, ó, eu falo muito assim, ó, quem for da aldeia e estiver assistindo a gente, eu vou encontrar essa pessoa na padaria, eu vou encontrar essa pessoa na aula de luta, na aula de música, na aula Sim, a aldeia todo mundo se conhece. todo mundo ali. tá ali. Então, assim, se eu já tento fazer um trabalho bom em São Paulo, imagina lá. Porque aquela pessoa vai ser pai de amiguinho meu, dos meus filhos, vai ser uma pessoa com quem a gente realmente vai ter uma amizade. A gente encontra o tempo inteiro. Eu estava saindo da clínica esses dias, sexta-feira eu acabei atendendo algumas emergências lá, no finalzinho do dia, entre 7 e 9 horas. Saí da clínica 8h30, 9 horas, estava tendo o pai daquela cantora, o pai da Kel Smith. Uhum. E aí eu saí um pouco tarde, ao que eu passei naquela pracinha ali do centrinho ali das estrelas, um monte de gente conhecida. E a realidade é essa mesmo, né? Aí todo mundo batendo papo como se fosse uma cidade pequena do interior. Sim, parece interior, a aldeia é isso. Então, é isso que eu gosto, a aldeia é acolhedora, né? E assim, é um clima de cidade pequena, mas estamos a 40 quilômetros de São Paulo. E hoje tem tudo em A aldeia. 10 quilômetros de Alphaville. Sim. E o objetivo agora, final de 2023, 2024, é que as pessoas não saiam de da aldeia para ir para Alphaville, por exemplo. O que eu tenho lá, o que eu tenho na clínica hoje, não perde para nenhuma clínica de Alphaville, tá? O que eu preciso fazer assim é aumentar a rede para que eu possa oferecer isso todos os dias. Mas o que eu tenho lá, desde que sendo bem planejado, nenhuma clínica da aldeia tem,
tá? Pelo menos as informações que eu tenho são essas, e não perdemos em nada para as clínicas de Alphaville. Então não tem. Só se você quiser realmente sair da aldeia para poder ir em algum dentista de confiança, porque dentista também é muito da amizade, da confiança. Sim, sim. Mas por tecnologia, por técnica, você não precisa sair da aldeia, não. Pelo menos na odontologia, você não precisa sair da aldeia. Eu ofereço o que Legal. você precisar lá. E eu sei que dentro da odontologia tem várias áreas, e a gente identificou que tem 3 áreas que você trabalha bastante, né? A gente Que é o seu atende foco tudo, a gente agora. atende tudo, mas o nosso foco são 3 áreas especiais que, assim, você é um case disso aí, né? Não tem sentido, assim, usar aparelho fixo. Você sabe a minha opinião sobre isso. O aparelho fixo, ele é um aparelho demorado, tá? É um aparelho que você fica lá Que 3, 4. incomoda demais. Eu tenho N histórias que eu já ouvi do paciente com 10, 15 anos. Eu cheguei a te contar um caso de um garoto de 21 ou 22 anos, 23 anos, sei lá, que a gente tirou o aparelho agora, e usava o aparelho desde que eu tinha 12 anos de idade. Contou? Eu falei, eu até brinquei com ele, falei, você não lembra mais como é ser sua vida sem aparelho, porque praticamente ele usou mais tempo o aparelho do que ele Porque tem, tem. do que sem aparelho, entendeu? Porque você vai lembrar da sua vida bebê? Não vai. Então, ele colocou o aparelho com 12, 13, 14 anos e tá há 10 com o aparelho. Então, é muito sem sentido, né? Sem contar que isso talvez não é culpa do profissional. Às vezes o paciente não faz um acompanhamento correto. Às vezes o paciente desanima do tratamento, porque você tem no comecinho do tratamento fixo, é bem rápido. Você tem uma sensação legal. Mas a partir de ali 8 meses, 1 ano, Você não vê mais você não vê diferença, mais né? diferença, porque aí você só a função do dentista de colocar a posição. Então aquela expectativa, aquela alegria do início vira uma decepção. Você não começa, mas o dentista precisa daquele tempo lá. Eu lembro a E primeira vez que eu te conheci. Foi nos 5 primeiros minutos, você falou assim, quando que a gente vai tirar esse aparelho fixo? não, isso me incomoda profundamente, profundamente. Eu não consigo mais pensar em aparelho fixo como Não, e foi um como alívio quando você é muito tirou. bom, né? É muito Nossa! bom. Só para mostrar para o pessoal que está assistindo a gente aí, eu não sei se todos conhecem, né? Esse aqui é o nosso aparelho, chama Joy. Ó, não dá para ver direitinho, né? E aqui está o aparelho. Ó, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Ó, olha a diferença, ó. Matheus, tá bom a imagem aí? Você consegue dar um zoom para nós aí? Vamos? Ele é o Aí. Invisalign com custo acessível, né? A Invisalign tá aqui. A Uhum, Invisalign é um aparelho, a marca modelo, né? uhum. E ela perdeu há uns 2 anos a patente, tá? Só que o Invisalign ele ainda é um produto muito caro, tá? Mas se você tiver a oportunidade, faça Invisalign, tá? Ele é um produto diferenciado. Eu brinco que é o top dos tops aí quando você pensa em carro, quando você pensa na marca top que você acha aí, é a Invisalign, tá? Invisalign, essa marca vocês já devem ter ouvido falar pelos programas de televisão. Só que há um ano e meio, mais ou menos 1 ano e 8 meses, a gente desenvolveu o nosso aparelho que chama Joy Aligner, tá? Com o Wilde como garoto propaganda. O Wilde, para quem não lembra, fez Bom Dia e Companhia no SBT. Nosso paciente também, atendia a mãe dele e a irmã dele sexta-feira. É, esse aparelho ele tem um custo mensal mais baixo, mais acessível. Uhum. Então é possível você ter tecnologia, mas com custo mais baixo. Nós temos a parceria de um convênio odontológico, então eles fazem. Além da estética, né? Que fica Nossa, muito não tem melhor. comparação, Fernanda. O que eu vejo de casos de pacientes, principalmente adolescentes, com aqueles anéis, com aqueles brackets, que os dentes da cárie ou manchas. E esse aqui não, você vai, você tira, não tem dificuldade nenhuma, tá? Você vai, você tira para escovar, tá? Recoloca lá na caixinha, acabou, tá? Você tira lá só para comer. Pode comer de tudo, mas você tira o aparelho e recoloca depois. Esse aparelho chama Joy e ele é um similar da Invisalign, tá? Que é a marca top do coisa. A gente tem um vídeo aí do Danilo Gentili falando um pouquinho sobre esse aparelho. Matheus, você põe aí pra Ah, gente? legal, vamos ver. Uma das melhores clínicas de odontologia do Brasil, o Dr. Joy, tá? Ninguém percebeu, mas eu tô com a aparelho. Olha, eu tô tocando a segunda placa. Ninguém percebeu ainda, mas tô. Mas tô cheio de aparelho. Como é que funciona? Você quer aquele Invisalign, o melhor aparelho do mundo. Mais de 10 milhões de casos sacados no mundo inteiro. E você vende aquele aparelho? A gente é credenciado em Invisalign, são poucos credenciados no Brasil, a gente é um deles. Vai trocar a cada 10 dias, tá? Então a gente não vai precisar voltar tão cedo na clínica, só agosto, setembro. Isso também hoje em dia é prático, né? Ninguém quer que ficar. Minha vida é louca, quase não consegui vir aqui hoje. Correria pra correria, tá bom? E
Então, que legal. Aqui na Odontojoy, aqui do Dr. Diogo, tem Invisalign, né? Mira, eu vou estar relatando no meu Instagram a minha experiência com Invisalign no dia. Então, sempre agradecendo você pelo aparelho e o pessoal da Invisalign aí. Então, me acompanha aí. Combinado, toca aqui. Obrigado, doutor. Valeu. Valeu. Essa é a melhor propaganda, né? Quando a pessoa faz a propaganda usando o produto, né? Não, e ele grava com o Invisalign, ele usa bem direitinho, tá em processo de encerramento já. Esse vídeo, se não me engano, é de abril, março, abril, não tenho certeza agora, mas ele tá em processo de encerramento já. Ele teve na clínica agora semana passada, até brinquei com você que a gente foi almoçar junto, né? Uhum. E ele tá nas últimas placas. É um aparelho que é um tratamento que geralmente eu gasto de 6 a 8 meses. Antigamente ficava 4, 5 anos para terminar um aparelho. Aí você fala assim, mas o dentista tá protelando, tá indo devagarinho. Não. Às vezes quebra uma peça, às vezes o paciente não aparece. Esse não, se você não precisa ir até o consultório. Você fica com a placa e a placa vai mexendo sozinha. Então, Invisalign é inovação, é tecnologia. Então, a gente usa a tecnologia para trabalhar. É só você pensar. Lembra dos telefones que tinha de discar? Lembro, Em lembro. 10 anos, em 20 anos, quanto mudou isso? Que sentido que tem o aparelho que que a gente usou para colocar nos nossos filhos, Sim. ou que os nossos parentes usaram lá e a gente usar nos nossos filhos, não tem sentido. Em 20, 30 anos não evolui nada. Então, a gente está dando para o nosso filho a mesma coisa que a gente usou, não tem sentido isso. A odontologia, o mundo mudou muito, a odontologia também mudou, e essa é uma odontologia digital, então vamos aproveitar isso aí. Quando você vê que é um espaço curto, até incentiva, né? Você fala, vou colocar porque vou corrigir. Porque às Exatamente, vezes as pessoas têm rápido. preguiça, né? Vou ficar 8 anos com o aparelho, ficar Mas, 3 mas anos com o Fernanda, assim, ó, aparelho. principalmente em adultos, eu acho até importante essa pergunta sua. Em adultos, muito adulto perdeu o dente, porque a gente não teve acesso à odontologia. Hoje os adolescentes não perdem, os jovens não perdem, né? Mas a pessoa que tem lá 35, 40 anos a mais, perdem. E essa falta de um dente atrapalha tanto, Fernanda, porque o dente de cima entorta com o de baixo, sobe, é uma confusão. Então, quem tem aparelho e tem falhas, quem tem falhas e a gente sugere primeiro o aparelho para Uhum. depois colocar, por exemplo, um implante ou uma prótese, porque você faz a solução definitiva e não uma paliativa. A gente tem muita mania de paliativo, né? A Sim. famosa gambiarra no Que acaba Brasil, né? ficando, né? E acaba ficando. Acaba ficando. Acaba ficando. A pessoa faz aquilo lá e fala, não, eu vou só por 1 ou 2 meses. Não, Aí aí já some, ficou. entendeu? Então, isso na aldeia não é o público, né? Não é o público. Não, Então, não combina. não combina, tá? Não combina, assim, se você falar isso em comunidades mais despreparadas financeiramente, ok, né? Só que não é essa odontologia que a gente quer oferecer. E eu posso bater no peito isso com muita satisfação. Hoje o meu nicho de público é A e B. Então, eu estou atendendo um paciente, por exemplo, Fernanda, que a gente nem falou nesse assunto. A pessoa estava procurando dentista no sul do país, ia fazer uma viagem para o Paraná ou Santa Catarina, agora não vou saber, porque não estava conseguindo satisfazer lá dentro da aldeia. Eu não sei, eu conheço pouco, assim, e não quero também fazer críticas aos colegas de lá, porque acho que a ética não permite isso, mas a gente pode oferecer alternativas. E começa por equipamentos de ponta e Uhum. por profissionais especializados. E essa é a minha meta. De novo, o que eu quero na aldeia são formar laços, raízes e criar amizades. Esse é o meu objetivo na aldeia. O seu outro pilar também é protocolo de implantes, né? O que é o protocolo de implante? Vamos entender isso. Para mim, isso é uma coisa do dia a dia, mas você tem ideia do que é um protocolo sobre implante? A gente já conversou um pouco sobre isso ou não, né? Não. Tem um vídeo do Rony Von que explica um pouco. Vamos ver esse vídeo? Vamos. Matheus, você consegue colocar pra gente? Então, como é que você está, querido? Muito bom estar aqui, sabia? Obrigado por estar vindo. Bonitinho, bonitão. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você não sabe que você sofre porque você não tem todos os dentes ou falhas. Isso te causa um desconforto. Então presta atenção. Você tem que conhecer a Odontojoy. Dr. Diogo, meu velho e querido amigo, está aqui. Ele vai nos explicar como voltar a sorrir e comer bem. E esse problema ele resolve em 24 horas. É ou não é, doutor Diogo? Com certeza. Olha, é assim, ó. Sorrir faz parte fundamental do seu dia a dia, seja no trabalho, seja nas relações amorosas. Então, o que a gente faz? É um piso de titânio que é colocado feito uma cirurgia, tá? Depois a gente coloca os dentinhos. Olha que bonitinho que fica, Rony. Você faz um implante aqui e vem aqui e coloca o dentinho 24 horas depois.
ele fica encaixadinho aqui, ó. Olha que legal. E não sai Então, nunca mais, né? não sai nunca mais. Isso aqui é uma tecnologia que a gente chama de prótese imediata. Serve para você que perdeu apenas um dente, serve para você que perdeu todos os dentes. Resolvemos em 24 horas. Nós temos pacientes de fora do país, a gente tem pacientes de outros estados, que a pessoa vem, trabalha com a gente, por exemplo, uma quarta-feira, na quinta-feira sai de lá sorrindo. Olha, Você conquista um sorriso, assim, a pessoa realiza, deseja, realiza a satisfação pessoal de voltar a sorrir, voltar a mastigar. Imagina, Rony, você não poder comer um churrasco, não. aproveitar o sabor da comida, não dá, né? Não. E eu vou dizer uma coisa com toda certeza. Você me contou uma vez isso em off. Acho que você falou lá em casa. Um dia que você estava lá almoçando comigo e com a Márcia. Olha que é uma coisa de comadre. Isso não é um. Isso não é um merchandising. Isso é uma coisa de amigos. Você me disse que mesmo que a pessoa perca todos os dentes, você faz o implante e o cara fica com dente. 24 horas depois, olha. Gente, É. liga pra nós aí, estamos esperando vocês, tá? Olha aí, ó. É você, bonitinha, bonitão. Volta a sorrir. Conheça o Dr. Joy. Eu conheço. Vale a pena. Obrigado, querido. Obrigado. Beijo. Muito bem, minhas criancinhas. Que legal, não conhecia esse sistema, porque É, o sorriso o você Rony é mexe com a muito fofo, autoestima, né? O Rony é muito fofo, né? O sorriso é a base de tudo, né? Sim. Como que você se relaciona sem sorriso? Não, ele mexe com o psicológico, mexe com tudo. Tem um garoto lá que eu atendia. Pra mim é um garoto, né? Hoje a gente tá ficando mais velho, né? 37 anos. Ele tem uma namorada, não sei se eu te comentei isso em alguma conversa nossa. E falou que faz um ano que não namora. Chegou até a encher o olho de lágrima, assim. Depois que a gente fez esse processo nele, né? Eu sentei. Uma semana depois a gente tira os pontos. E aí é a hora que eu gosto de sentar com o paciente e sentir, né? Porque o primeiro dia, assim, você fez uma cirurgia, né? Então ainda tá impactante. Mas aí com uma semana você realmente pegou o paciente para sentir o emocional. E é essa hora que eu gosto de gravar. Então, ele me comentou. Um rapaz assim, alto, vistoso, sabe? E não tinha os dentes, usava uma dentadura. E esse processo é uma prótese fixa, você não precisa tirar. Uhum. Quem não usa dentadura não tem noção o que é você usar uma dentadura. A comida, você não sente o sabor da comida porque o céu da boca é tampado. Se for de baixo, você vai comer a peça dança, porque ela mexe ali, porque a língua atrapalha. Então, quem tem hoje, assim, acima dos 70, 80, o pessoal aí mais velho, talvez aceitasse usar uma prótese móvel. Mas a minha geração, a geração dos nossos filhos, a geração de 30 anos, não aceita usar uma prótese móvel, não. Tem que acompanhar a evolução também, né? A gente tem Com tecnologia em certeza. todas as áreas. Pra que usar uma coisa que se fazia há 200 anos atrás? Isso aí é coisa da época do Antigo Testamento. Vamos evoluir, entendeu? Sim, com certeza. Então, comer bem, assim, quando você mastiga bem, você também tem uma digestão boa e você tem uma evacuação boa. Então, você trabalha melhor o seu estômago e o seu intestino. É uma sequência de É saúde. tudo um ciclo, Você né? já ouviu aquela máxima lá que a saúde começa pela boca? Sim. É por aí, entendeu? E aí, assim, aquelas próteses, não sei se você já viu as situações da pessoa colocar na água, às vezes tem fungo, entendeu? E aí aquilo fica na boca, entendeu? O paciente que às vezes gosta de beber um pouquinho ou de fumar, uma abertura para ter um câncer de boca. Então, não tem sentido. Vamos evoluir, tá? Isso chama prótese sobre implante, protocolo. O processo funciona assim: a gente faz bem cedinho os implantes, no mesmo dia a pessoa sai sorrindo. Eu tenho N casos de protocolo sobre implante, e foi exatamente esse trabalho que me fez montar a clínica da aldeia. Porque as pessoas começaram a me pedir, você sabe que o público da aldeia é um público um pouco mais, de uma faixa etária maior. Sim. Então, muitas pessoas começaram a me procurar sobre isso aí. Eu devo ter uma sequência de uns 100 casos de protocolos colocados já em pacientes da aldeia, alguns em São Paulo, Bastante. alguns colocados em São Paulo. Foi a hora que a gente falou assim, peraí, tá errado isso. Eu vou levar um paciente daqui lá para São Paulo. Foi a hora que a gente tomou a decisão de montar lá. E eu vou pedir pro Matheus colocar aí pra gente o vídeo do Zé Pretinho. O Zé Pretinho, ele é o assessor do Ratinho. E ele, nesse momento, eu acabei de colocar a prótese. Dá uma olhadinha só pra você ver no vídeo aí. Zé, hoje é sábado, tá colocando aquela prótese sobre implante. Como que tá, Zé? Olha! Tá de jeito nenhum, né, Zé? Vamos dar os dois braços. Valeu? Obrigado, patrão. Obrigado, doutor. Tamo junto, tamo junto.
Quando ele Muda fala o- obrigado, patrão, é que o ratinho que pagou pra ele, tá? Muda o brilho dos olhos. Não, você viu a alegria? Nossa, Não, é outra e coisa, você outra entende? pessoa. Você entende como isso é transformador pro dentista também? Porque você lida com vidas, Sim. entendeu? Esse rapaz de 37 anos chegou a me emocionar. Juro pra você, esse cara, o cara assim, falou com uma alegria. Imagina você ter uma namorada e você não namorar. 37 anos, já tá na total vitalidade de um homem. O rapaz alto, assim, vistoso mesmo, entendeu? Porque ele usava uma peruca, você tinha vergonha. Tem uma situação que um caso que a gente colocou há uns 3 anos, mais ou menos, a moça é bem assim, moderna, uma senhora bem moderna, de uns 60 e poucos anos, o marido não sabia que ela usava dentadura. Não sabia que Não ela usava sabia? dentadura. E aí a gente escondeu assim, porque para ele não sacar tudo o que estava acontecendo, e ela saiu sorrindo. Ainda mais mulher, que é toda Então, vaidosa, você né? imagina, eu Mexe fiz muito. agora há uns 40 dias, uma outra moça também, uma enfermeira, 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Quantas pessoas estão nos ouvindo aqui na aldeia que tem 40 anos? Pensa você usando uma dentadura. Sabe, assim, é muito sem sentido. Não, gera insegurança, um monte de E coisa. é o que você falou, em mulher ainda é pior ainda. Sim. O homem ainda tem uns homens que são mais relaxadinhos, apesar que tá mudando um pouco o Não, o perfil, homem né? tá disputando ali Tá, com a tá, mulher, tá viu? mudando um O homem pouquinho o melhorou muito a perfil. vaidade. Mas as mulheres ainda ganham da gente. A gente vai no banheiro, 10 minutos e uma camisa branca e uma bermuda e que tá tudo bom, bem, né? né? Que Agora as bom, mulheres né? ficam lá 1 hora e meia, né? E tem alguma maior... Aí, não, você tem mais um protocolo, que é Exatamente, a perfeito. lente, né? Você lembrou, mãe. Um pilar. Eu chamo de tríade de produtos, tá? Uhum. É esse produto que faz a diferença nas nossas unidades, tá? Em termos de satisfação e de ganho, tá? Porque são produtos de um custo um pouco maior, mas de uma satisfação absurda também. Aí eu vou pedir pro Matheus colocar um vídeo aí de uma paciente nossa que colocou lente. Coisa mais linda que ficou. Ela chama Thalira, ela é uma produtora. Ela trabalha com o Rodrigo Faro, ela faz a fazenda do Rodrigo Faro. Põe aí pra gente, Matheus, por favor. Olha os dentinhos lá, olha lá a diferença, ó. Muda completamente. Olha a alegria dela. E a lente já é de cima, tá? A lente eu coloquei lente em cima também. Esse caso é bem interessante. Matheus, volta só um pouquinho, por favor. Você consegue repassar ele? Só pra eu explicar um negocinho pro pessoal que tá vendo a gente. O dente era um pouquinho tortinho, ó. Tá vendo? Mas eu arrumei bastante antes, tá? Só que ela ia casar. Então aí não deu tempo da gente finalizar. Era bem tortinho, tá? É bem tortinho. Aí nós conseguimos chegar nesse ponto aí, ou seja, eu praticamente fiz desgaste zero nela. Porque as pessoas nos perguntam, mas peraí, você para colocar a lente, você tem que estragar o dente? A pessoa, não. Acabou isso aí, o nosso protocolo é desgaste zero. Mas para eu fazer desgaste zero, eu preciso colocar primeiro o dente da pessoa no lugar. Então primeiro eu uso esse aparelho, esse alinhador invisível, para depois fazer a lente. Obrigado, Matheus. É isso, Fernanda, que eu queria te falar aí. Os produtos são esses. Não, eu te agradeço muito. por Muito você obrigado, ter viu? estreado o nosso canal. Você foi muito bem. E aí, pedi pro pessoal seguir o Clique Aldeia, tanto no Instagram, agora a gente tá abrindo o canal no YouTube. E também tem o site e o guia impresso. Então a gente criou um cross-mídia do Clique Aldeia que não tem como a pessoa falar, não sei o que acontece em aldeia. É só ela isso aí, seguir a gente. isso aí, Então tá hoje vendo? encerramos por aqui e logo mais teremos outro podcast. Obrigada.